O meu caro doutor Edson Pinheiro, diretor do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, se bem que ele está aqui para falar de outra coisa. Olha como nós somos distraídos! Esse programa não é. Faz uns 25 anos que eu estou falando nele que os profissionais da Polícia Civil do Estado de São Paulo são os mais mal pagos praticamente do país. O Amapá paga melhor. Vocês já me ouviram falar disso nesses anos todos. Fora, eu sempre falei para vocês, mas na delegacia de polícia, tá assim de gente trabalhando lá dentro. São 4 ou 5 profissionais. O resto, não que não sejam importantes, por favor, mas os demais são estagiários que a prefeitura manda para ajudar os delegados, senão não dá. E para não dizer que a gente, com esse tipo de comentário, deixa as autoridades mais vulneráveis ao crime, porque o crime pode achar que, então tá no jeito, tá desguarnecido. Não. Para nossa sorte, nós temos caras muito competentes que dão conta do recado e vocês sabem disso. E o bandido também sabe. A sorte nossa. Por que falta gente? Falta. Mas é só aqui? Não. O doutor Edson, inclusive, participa agora porque as polícias civis das regionais de Araraquara e São Carlos têm defasagem de 57% nos quadros de funcionários. Estão trabalhando só com 43% da quantidade necessária. Doutor Edson, muito bom dia. Bom dia bom dia a todos os telespectadores. E, infelizmente, essa é uma situação que tem se agravado intensamente em todo o estado de São Paulo. E na região de Araraquara e São Carlos, isso é extremamente preocupante, porque esse déficit de 57% de policiais na região acarreta danos imensuráveis à segurança pública, à população que não vê o serviço ser prestado satisfatoriamente e aos próprios policiais que têm que trabalhar nessas condições. Isso inviabiliza uma investigação de qualidade, inviabiliza a realização do trabalho e, muito pior, acarreta danos inestimáveis à saúde desses profissionais. Os policiais estão expostos a um estresse da profissão naturalmente. E quando você obriga esse policial a trabalhar 2, 3, 4 vezes mais para suprir esse déficit, isso acarreta cargas emocionais, estresse, problemas psicológicos, problemas mentais intensos nessa categoria policial que vai prestar esse serviço à população e, inevitavelmente, esse tipo de situação vai reverter a sociedade, o que é muito grave, né? Então, nós entramos num ciclo em que o policial é sobrecarregado, ele fica doente, fica mal, se afasta ou presta um serviço sobre uma forte carga de estresse que vai repercutir diretamente naquela sociedade local, naquela resolução de crimes ou na não resolução de crimes, justamente pela falta de efetivo policial. Isso é extremamente preocupante para toda a população e para a Polícia Civil do Estado de São Paulo também. Doutor Edson Pinheiro, isso é tão verdade que há pelo menos uns 20 anos a gente vem falando do quanto há um descaso dos governos estaduais, todos, sucessivamente, em relação às condições e quantidade de profissionais trabalhando. Isso é tão verdade que a gente fala sobre isso, que a gente acompanhou, e pode dizer hoje que é nos sucessivos governos tucanos, portanto do PSDB, e o PSDB mandou no Estado 30 anos, pô. E parece que nunca foi prioridade essa questão da polícia, da segurança pública, porque ficou sucessivamente, foi acumulando perdas e perdas. Polícia técnica, todos os setores. Se dá um acidente lá, tem que vir a polícia técnica, fica um dia inteiro o corpo estendido no chão. Por quê? Não é porque os caras não trabalham, porque tem pouco, pô. Os caras foram aposentando, não vem ninguém no lugar, vai ficando e aumentando a demanda. Então faz tanto tempo que a gente fala disso, e me pareceu ser uma característica tucana. Porque em todos esses governos tucanos, em nenhum deles houve essa preocupação. Aí quando veio o governador Tarcísio agora, bom, vamos ver se agora realmente, e antecedido por ele, o Dória, que acho que foi uma maior promessa de que faria para a polícia, que foi o que mais frustrou, na minha opinião, sem ser policial. Aí veio o Tarcísio, falei, bom, agora quem sabe?
Agora, passado um ano e pouco, eu pergunto ao senhor, neste governo, ele pelo menos sinalizou que é diferente dos outros, ainda que não tenha tido tempo para corrigir toda essa anomalia? Pois bem, existem concursos em andamento e isso demonstra uma estratégia, né, de você tentar buscar a recomposição desse quadro de policiais. Mas, ainda que hajam esses concursos em andamento, são totalmente insuficientes para suprir a demanda. Né? Nós temos uma defasagem hoje de quase 18 mil policiais, é 7.130, um número aproximado aqui. E, inevitavelmente, é impossível que esse número de policiais seja suprido numa única gestão. Foram 28 anos de descaso com a instituição policial civil do Estado de São Paulo, e isso acarretou o envelhecimento da Polícia Civil, a não especialização, né? O crime, como você mencionava agora há pouco, se aproveitam das brechas tecnológicas, né? Se aproveitam da tecnologia, do conhecimento que é difundido diariamente, e há necessidade do treinamento dos policiais, dos grupos policiais, para que atuem nesse tipo de crime, nesse tipo de criminalidade, que se aperfeiçoem. Mas quando você tem uma polícia sobrecarregada, quando você tem policiais que trabalham por 2, 3, 4 policiais exercendo 5, 6, às vezes 7 funções, ou quase todas as funções de uma delegacia, isso torna impossível você dar uma resposta satisfatória para a resolução desses crimes. Então, quando nós falamos de que há uma boa vontade em resolver a situação, a gente queremos acreditar que há um empenho, sim, do governo do Estado de São Paulo nessa tarefa. Todavia, nós temos que ser realistas que não será possível resolver 28 anos de descaso com um déficit de 17 mil policiais em apenas um ano de mandato, né? Então, há necessidade de um planejamento estratégico, há necessidade de um plano de recomposição desses profissionais e um plano de contingenciamento, porque vai ser impossível que unidades policiais permaneçam abertas com esse número de policiais. É uma matemática muito básica, né? Se você tem 50% do efetivo a menos, é impossível você manter aquela estrutura que existe em pleno funcionamento. Então, isso tem que ser levado em consideração, tem que ser preservada a saúde dos policiais, isso é o mais importante. A população precisa entender, né? Todos nós temos que entender que um policial doente, um policial com seu psicológico abalado, ele é incapaz de se cuidar e de cuidar daqueles a quem nós dedicamos e protegemos diuturnamente, né? Que é a nossa sociedade paulista. Pois bem, doutor, quero só fazer uma correção aqui. Eu incluí todos aí. Na minha opinião, sim, teve um governo que se preocupou, pelo menos com a parte de remuneração na época, foi o Franco Montoro, que para mim foi o maior governador dos últimos tempos, no geral. Saneou o Estado, o Maluf deixou isso aqui em dívida até a tampa, ele corrigiu tudo para a educação, assistência social, foi um excelente governador. E eu me lembro que ele fez boas recomposições na época. Mas então, excetuem este e os demais todos, foram 20 e tantos anos de absoluto desdém, inclusive em relação a vocês. Eu noto a Polícia Militar, parece que com problemas muito parecidos, mas ali já a disciplina é outra, no meio militar, ninguém pode falar, aquela disciplina militar, que fica então, deixa parecer que com ele está tudo bem. Eu sei que não está também, mas não vou, lógico, perguntar ao senhor, porque o senhor representa a Polícia Civil, então eu não vou colocá-lo nessa saia justa, nessa calça justa, então melhor assim, porque, é claro, o senhor fala pela sua categoria, mas é só adicionar aí que, embora a Polícia Militar, pela sua disciplina, silencie as coisas, devo dizer que a sensação que nós temos é que ela é tão esquecida quanto. É isso. Mas, doutor, agora que se pensa, por exemplo, ainda que esses concursos, o já disse que não vai dar para recompor dentro de um único governo, tamanho desmazelo de décadas inteiras desse modo, né? Mas eu soube, inclusive, que além dos delegados em suas delegacias serem poucos, eles ainda têm que, às vezes, dar plantões em cidades vizinhas. Isso é verdade? É verdade, sim. Essa sobrecarga de trabalho
As unidades policiais, vocês têm nós temos equipes de investigações, temos delegacias especializadas, temos delegacias de defesa da mulher e as delegacias locais, os distritos policiais, as delegacias municipais. E muitas dessas unidades não dispõem de um delegado titular, uma delegada titular. Ou seja, o delegado de polícia ele precisa acumular as funções em outros municípios. E isso torna a atividade policial extremamente desgastante e arriscada, porque você se locomover durante a madrugada, por exemplo, de uma cidade para realizar um flagrante ou realizar uma diligência em outro município, às vezes percorrendo 50, 70, 100 quilômetros numa viatura policial, é extremamente arriscado e cansativo, porque 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, muitas vezes você já está realizando a terceira prisão da noite, a quarta prisão da noite, e fazer uma locomoção dessa com extremo cansaço, indo para outro município, estradas muitas vezes perigosas, acarreta um risco enorme àquela equipe policial que está se deslocando e também impede que haja uma aproximação daqueles policiais, daquela autoridade policial, do delegado de polícia, junto à população local. Você não cria vínculos, você não cria aquela proximidade. E sabemos como funciona a vida em municípios menores, onde há essa proximidade, há essa relação, esse estabelecimento de vínculos com a localidade, com a municipalidade, com as pessoas. E esse acúmulo de 2, 3, 4 funções policiais por único policial é extremamente danosa a toda a população e a toda a sociedade que não vai ter a prestação de serviços do jeito que merece ser prestado. Os policiais são extremamente dedicados, fazem das tripas coração, mas isso sobrecarrega mais uma vez seu psicológico, seu estado mental, seu estado físico. Isso é muito importante que falemos aqui, que um policial nessas condições, ele não está apto a prestar um bom serviço, ele é sobrecarregado. Nenhum ser humano é uma máquina que consegue exercer a função de 5, 6, 7 pessoas. Isso sobrecarrega a todos e principalmente a sociedade paulista que sente esses efeitos. Muito. Doutor, estamos falando aqui de recursos humanos da Polícia Paulista, mas há outro componente importante, que é a parte física, eu vou chamar assim, a disponibilidade de material, de viatura. Só para a população aqui de Matão ter uma ideia, a prefeitura fez aí uma delegacia linda, né? E eu vou até apurar melhor aqui, mas que por enquanto, meses depois de inaugurada, aguarda ainda o Estado dotá-la das condições para que eles possam utilizar. Se já fizeram isso nos últimos dias ou semanas, peço desculpas, mas estou me guiando aqui pelo que sei de que ela ainda aguarda deliberações do governo do Estado para que tenha lá toda a mesa, telefone, computador, essas coisas, que é a parte que o Estado tem que entrar na história para poder aquele prédio bonito funcionar, que era uma obra parada, que a prefeitura atual foi lá, terminou, tá lindo, já inaugurou, entregou, mas farta isso tudo. Então, doutor, daí vem a minha pergunta. Na questão do aparato físico, como é que está a polícia em equipamentos, viaturas e tudo mais? Nem nisso ela está apropriada? Não, pelo contrário, a gente pode afirmar hoje tranquilamente que temos equipamentos policiais, temos armamentos de qualidade, temos viaturas policiais, a Polícia Civil dispõe de um grande aparato de viaturas, de equipamentos policiais no geral, né? Então, nesse ponto, posso falar com tranquilidade que a Polícia Civil do Estado de São Paulo está bem guarnecida. A nossa preocupação é o treinamento, a criminalidade aqui, como você mencionou no começo do programa, ela evolui dia a dia. E a Polícia Civil ela tem que estar à frente desse tipo de criminalidade, porque ela tem que entender o funcionamento desse crime, se antecipar e trabalhar de forma preventiva, né? Nós trabalhamos ali com informação, com inteligência, e a tecnologia é um grande aliado das investigações policiais que permitem o desbaratamento de grandes quadrilhas, grandes organizações criminosas que atuam no Brasil inteiro. Então, o investimento na tecnologia é essencial e o treinamento. Nenhum equipamento, nenhuma estrutura vai substituir aquela vocação policial, tirocínio policial, né, que é a capacidade
de analisar uma situação sob um viés investigativo, sob um viés de elucidação criminosa, entender o funcionamento daquela organização, daquele grupo criminoso, se antecipar e conseguir realizar uma investigação de qualidade com a prisão e o desbaratamento, né, a eliminação desses focos de criminalidade em determinadas regiões ou em determinados locais. Então, mais importante ainda do que os equipamentos policiais é o investimento no policial, na pessoa. E isso se faz, evidentemente, através de melhores condições de trabalho, melhores estruturas de trabalho com esses equipamentos, treinamento, acesso a tecnologias. Isso é o essencial para que possamos desempenhar essas funções com muita qualidade, com resultados práticos muito visíveis, né? Muitas das operações policiais realizadas, muito do trabalho policial civil, ele acaba não sendo divulgado, mas posso garantir que são trabalhos de qualidade que são realizados por todo esse grupamento policial, por toda a força policial civil no interior, Grande São Paulo e na capital do estado de São Paulo. Bom, como disse, de algumas semanas para cá, já nesse ano, eu não estava certo aqui daquilo que estava destinado aí para a nova delegacia de polícia aqui de Matão. Porque a informação que se tinha na virada do ano é que ainda estava sem imobiliário, essas coisas todas. Soube agora que houve trouxeram para o prédio os equipamentos lá que eram usados já de outras, desguarneceram lá delegacia para trazer para o prédio novo, e falta lá até o letreiro lá, aqui a delegacia tal, né, aquela coisa, falta finalmente o equipamento que esperava-se ser novo, né, para um prédio novo. Então, quebraram um galho, botaram um remendo velho na roupa nova, para poder dar utilidade ao prédio por enquanto, mas realmente ainda não estava errado quando disse que não está ainda dentro dos conformes, porém a utilização está sendo provisória agora, neste ano, nesses meses aqui, nessas 2 semanas, provisória, aproveitando o que tinha lá de outras delegacias. Fizeram um junta lá, sabe, churrasco, nós que somos pobres, churrasco de pobre, traz a carne e a cerveja que você tem que tomar, mais ou menos, aí juntaram lá para poder aproveitar, porque o prédio é muito bom, está precisando dele. Então, estão quebrando o galho lá e estão tocando. Mas, enfim, feita esta correção, Adalberto, alguma pergunta ao doutor Edson? Não, só acompanhando aqui, doutor, eu estou vendo aqui na seccional de Araraquara, o qual o Matão faz parte, delegados previsto 40, 28 estão ocupando os cargos. Escrivão 95, 44 ocupando o cargo. Metade. Investigador 134 seria o previsto, 47 estão ocupando o cargo. 30%. 64,9%. Agente policial 83, 30 estão ocupando o cargo. Agente de telecomunicação 14, 5 estão ocupando o cargo. Agente papiloscopista 12, 4 estão ocupando o cargo. 383 seria a previsão aqui para a nossa região, que Araraquara é seccional, que atende Matão também. Somente 164 profissionais atendem toda a nossa região, né? Menos da metade. Menos da metade, 57,2%. É muito pouco para atender toda essa região grande nossa aqui, né, doutor? Extremamente desumano nessa quantidade de cargos vagos e as funções, elas são exercidas, é inevitável isso, né? E esse policial, ele trabalha por 2, 3, 4 policiais e não tem o retorno remuneratório, ou seja, há uma vantagem ali, um enriquecimento ilícito por parte do Estado, que vê um trabalho sendo exercido, uma função sendo exercida por um policial, por um agente, e que não há uma contraprestação por esse serviço prestado. O policial não recebe a mais por estar exercendo essas funções. Ele trabalha por 4, por 5, mas recebe por 1 e ainda tem essa sobrecarga mental que lhe acompanha durante toda a execução desse trabalho. Então, esse é um ponto ali a se refletir, né? Será que é justo que policiais exerçam a função de 4, 5 policiais? O serviço não para. A Polícia Civil não vai desguarnecer a população, mas quem vai cuidar desses policiais que estão atarifados e sobrecarregados com todas essas funções? Essa é a pergunta que nós deixamos aqui para a população e para todos os telespectadores. E fica para você que é nosso ouvinte, telespectador, essa pergunta exatamente para a reflexão de cada um de vocês. Nós é que pagamos, através dos impostos, essa máquina, e aí nós ficamos
Agora, refletindo, entre esta realidade dita e o que nós pagamos em forma de impostos, é justo que você tenha essa condição ou algo melhor, né? É isso que a gente tem que refletir aqui. Muito obrigado, doutor Edson, pela participação e gentileza em nos atender, viu? Eu que agradeço pela atenção e pelo carinho aqui. Muito obrigado e um excelente dia. Muito obrigado. Doutor Edson Pinheiro é diretor do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo.